Boa noite, irmãos, graça e paz. Amados, estamos mais uma vez celebrando os preceitos da nossa igreja. E para isso nós iremos iniciar esse nosso culto de hoje. E através dessa liturgia, estarmos saudando a nossa igreja, agradecendo a nossa igreja e principalmente louvando e glorificando o nosso Deus. A Ele nós servimos esse culto, a Ele nós prestamos honra e glória. Queridos, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 24. A palavra de Deus diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Amados, nesse momento eu vou convidar a igreja a se colocar de pé e vamos cantar o hino 351 do Inário Novo Cântico. Belas palavras de vida. Outra vez, pelas palavras de vida.
Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos, Pai, por esta igreja. Pai, nós também te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Obrigado, Pai amado, pela nossa equipe, pelos nossos irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mantém sempre vivos, Pai, nas suas obras. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, abençoa, Pai, os irmãos que estão aqui, cada família representada. Também abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar presentes. Pai, que nós possamos, através da nossa oração, Pai, estender todas essas bênçãos que nós te pedimos e que nós alcançamos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Agora eu convido os nossos irmãos a abrirem a Bíblia no texto de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Tiago 4, versículos de 1 a 10. Amém? Escutei um amém muito fraco. Amém? Melhorou. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, se supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Perdão. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Amados, nós estamos num momento de apresentarmos os nossos pecados, de apresentar para Deus as nossas falhas e tudo que tem transgredido a sua lei. E para isso, irmãos, nós reservamos esse momento para fazermos uma oração silente, apresentando todos esses pecados. Convido os irmãos, nesse momento, a curvarem suas cabeças e pedir perdão pelos pecados e nos arrependermos. Querido Deus, diante da sua presença mais uma vez, Pai, nós nos apresentamos. Nós colocamos, Pai, os nossos pecados e pedimos perdão, Senhor, porque nós estamos arrependidos. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te imploramos por esse perdão, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus bendito. É aquele, Pai, que através da sua benevolência nos perdoa, Pai. E por isso nós te agradecemos também. Porque nós reconhecemos tudo que o Senhor
tem feito às nossas vidas, Pai. Principalmente, Senhor, arrependendo os nossos corações. Pai querido, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, para que possa cuidar, tratar dos nossos corações. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja. Pai, que nossa igreja está aqui de coração aberto, Pai, prontos, arrependidos e se apresentando para Ti, Senhor. Assim como diz o texto, humildes, Pai, humilhados e prontos, Pai, também para Te servir. Pai, nós não sabemos quais as consequências desses pecados, Pai, fisicamente. Mas nós sabemos que esses pecados nos tornam mortos e longes e separados de Ti, Pai. E nós não queremos estar nessa condição. E por isso nós estamos aqui. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo perdão recebido, Pai. E prepara e cuida, Pai, do nosso coração, para que nós possamos nos afastar a cada dia mais dos erros e de tudo aquilo que te entristece, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e colocamos essa oração nas mãos do seu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, convido agora para que todos estejam de pé, para cantarmos o hino 315 do Inário Novo Cântico, Serviço do Crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Como seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. O amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos cantar, para a fonte os sedentos depressa levar. Sob a cruz do Senhor, nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação e refúgio nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ainda de pé, convido agora a nossa equipe de louvor para trazer louvores. Os louvores, os hinos, são uma forma também de orar ao nosso Deus. É uma forma de nos aproximar dele e também uma forma de nos colocar em estado de espírito. Então, convido os irmãos a louvarem, cantarem com alegria, com muito ânimo e muita vontade. Esse é um momento também, durante o louvor, os irmãos que vieram preparados para os dízimos e ofertas, que possam depositar no gasofilácio.
Boa noite. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu uma oportunidade de estar louvando a Ti de novo. Senhor, venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra, Senhor. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a fluir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Essa música ela diz que se nós não nos colocarmos como criança, jamais poderemos ver o reino de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, andar a inocência.
Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, obrigado que o Senhor sempre esteve conosco, Senhor. Obrigado novamente pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar te louvando. Venho pedir também novamente que o Senhor agora abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Esse momento em que nós vamos iniciar a edificação. Gostaria de convidar as crianças para estar aqui na frente com a professora. Hoje a professora Ângela, que vai estar com as crianças, vai estar à frente delas. Vamos aguardar aqui um pouquinho, vamos orar com as crianças? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, mais uma vez, Pai, nós te apresentamos essas crianças. Agradecemos, Senhor, pela vida delas. Senhor Deus, que o Senhor possa estar preparando, capacitando a professora, Pai, para falar aos seus corações, Senhor. Mas, Pai, nós reconhecemos que quem deposita a fé é o próprio Senhor. E nós te pedimos, Senhor, para que ela seja usada como instrumento seu, mas que a fé seja depositada no coração dessas crianças. Pai amado, que o Senhor possa estar cuidando das crianças, assim como da professora, Senhor. Abençoa para que eles possam ter entendimento correto da palavra. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pela vida delas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos gostaram da festa de ontem? Gostaram? Eu vi irmãos aqui voltando a ser crianças. Gostoso, né? A gente fica feliz. É bom a gente voltar a ser criança, né? Principalmente quando a gente está assim, com um pouquinho mais de idade, que nem eu, né? É gostoso a gente ver pessoas aqui se divertindo, alegres, de estar, antes de tudo, servindo a Deus. Mas como crianças, felizes. Como nós vimos agora no louvor, e é interessante, eu estava comentando com o Igor, com meu filho, assim, o sermão que seria para hoje seria outro, e Deus me incomodou para que eu mudasse o sermão. E eu alterei o sermão. Ele não sabia que o sermão estava sendo alterado, e eu não sabia qual era o louvor que eles iriam cantar. E aí hoje ele passou para mim, eu terminei o sermão, pedi para ele, me passa o louvor para a gente colocar, preparar a mídia, e aí quando ele trouxe o louvor, era esse louvor, Quero Ser Como Criança. E é interessante nós vermos isso, porque nós sabemos exatamente o que Deus está fazendo sobre as nossas vidas, e principalmente sobre a Igreja de Bonito. A alegria que nós tivemos ontem, tá? E não fui só eu compartilho os irmãos aqui. Todos estavam com um sorriso no rosto e voltaram a ser criança. E é tão gostoso isso. Porque a criança tem uma particularidade, a simplicidade. Nós, enquanto adultos, enquanto pessoas formadas, nós temos muitos valores, preceitos, preconceitos, e a criança não tem nenhum. A criança brinca, não importa como é a outra criança. Se a outra criança ela tem um intelecto maior ou menor, se a outra criança é mais branca, é mais preta, é mais amarela, não importa. Ela brinca com a criança, porque ela tem a simplicidade e o amor que muitas vezes nós, enquanto adultos, deixamos de ter por conta dos nossos valores e do nosso dia a dia. E é gostoso a gente ver isso. As crianças têm um papel importante, bastante significativo na Bíblia. Elas parecem muitas vezes como um exemplo do coração, da relação com Deus e da pureza.
E é gostoso nós vermos isso. Porque nós sabemos que para adorar ao nosso Deus, para poder guardar os seus ensinamentos e aplicá-los, muitas vezes nós precisamos ser crianças. Nós precisamos ter essa alegria e voltarmos a ser criança. A palavra de Deus, lá no Salmo 127, de 3 a 5, diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É muito bom sabermos que os filhos nos trazem a alegria e a proteção que muitas vezes nós precisamos ao decorrer da vida. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no texto de Mateus 18, de 1 a 6. Mateus 18, de 1 a 6. Que os irmãos possam acompanhar a leitura. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra grande de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Até aí, amém. Vamos fazer mais uma oração? Glorioso Pai, nós te pedimos, Senhor, para que nos conduza, Pai, no momento dessa palavra, Pai. Que nós possamos, assim como as crianças, estar de coração aberto para escutar, Pai, a sua mensagem. Usa, Pai, esse seu servo como instrumento seu. E toca, Pai, nos corações de todos nós que estamos aqui, para sermos tratados, cuidados, Pai, e entendermos a sua palavra da maneira correta e perfeita. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Sendo como crianças pela fé. Nós conhecemos bem a história, nós sabemos que Herodes, no período do nascimento de Cristo, mandou matar todas as crianças que porventura tivessem aquela faixa etária. É triste nós vermos isso. O mundo hoje ainda perde muitas crianças. São milhares de crianças que morrem todos os dias, sejam de problemas de saúde, sejam de fome, de alguma enfermidade. É triste nós vermos uma criança passar por isso. Porque quando nós vemos crianças, como ontem, correndo aqui, se divertindo para lá e para cá, é uma alegria profunda que nós temos. Muitas vezes nós queríamos estar como eles, correndo o tempo todo. Mas nós pensamos em tantas coisas. E nos aprofundamos, às vezes, em tantos problemas, em tantas dificuldades, que esquecemos que lá no fundo, nós também somos crianças. Karina Rabelo, Jonas Furtado e Lena Castellon chegaram a escrever um artigo na revista Isto É, em que eles diziam que Cristo foi uma criança comum, assim como nós. Se Cristo foi uma criança comum, por que nós deixamos de ser? Por que nós deixamos de exercer a nossa vida no dia a dia e nos preocupamos com o tempo que não nos pertence? Única falha desse artigo deles, da revista, é que eles
colocam que Cristo era uma criança travessa. O problema não está no travesso. O problema está na criança que fazia milagres. Porque eles querem dizer que a criança que fazia milagres com travessura, ela poderia fazer coisas que não eram boas. O que não é uma verdade. Porque uma criança, seja ela qual for, ela não vai fazer uma maldade. Vai fazer aquelas brincadeirinhas, talvez uma mentirinha, uma peça, mas jamais uma criança faria uma maldade. Cristo foi criança. Assim como eu, assim como você. E certamente que Cristo, enquanto criança, né, ele também corria, subia no pé de manga, brincava. Quantas vezes ele deve ter ido puxar o cabelo de alguém? Fazer aquelas brincadeirinhas que às vezes, né, hoje nós jogando bola nós nos machucamos, lá naquele tempo talvez não teria esse tipo de esporte, mas talvez teriam outros. Quantas vezes ele não se machucou, não se ralou? Nós sabemos que ele foi criança. Porque ele não veio do nada. Ele nasceu como uma criança. E essa alegria que nós temos quando nasce um filho e se estende enquanto ele está crescendo e mais adiante, quando ele está no momento de formação, de casamento e de continuidade da vida, também nos traz alegria. Lá na Galileia, eram aproximadamente 50 milhões de habitantes. E eu imagino quantas crianças deveriam ter. Não eram poucas. Era uma cidade, era um local onde havia muita habitação. Havia muita influência de outros povos, a ponto de a criança, desde pequena, ela aprender o aramaico, que era a língua chamada das ruas, aprender o hebreu e o grego. E hoje nós ficamos tão voltados para o nosso dia a dia, que muitas vezes uma criança que tenta, ou que deveria estar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, nós evitamos. Nós muitas vezes podamos e seguramos as crianças e não deixamos com que elas cresçam. E o mais importante é que todas essas crianças daquela época, que não eram poucas, elas estudavam e muito. Elas iam para as sinagogas, onde elas aprendiam a palavra de Deus na época. Onde elas aprendiam também matemática, aprendiam geografia, tinham noções de outras artes. Mas elas tinham o envolvimento com a palavra de Deus. Talvez elas não brincassem nas sinagogas como nós brincamos com elas aqui. Mas nós usamos algumas ferramentas para estar falando da palavra de Deus para essas crianças. Aqui elas conseguiram aprender ontem e entender um pouquinho dos princípios bíblicos. As noções do que é certo, do que é errado. Elas aqui aprenderam a noção do amor umas com as outras, cedendo espaço nos brinquedos. É interessante nós vermos isso através de crianças e muitas vezes nós não estamos aprendendo com elas. Por quê? Mais uma vez, porque nós estamos arraigados pelos nossos princípios, pelos nossos valores, pelas nossas contas, pelos nossos dias, pelo nosso trabalho. Uma criança que às vezes está meio adoentada, ela entra num ambiente como esse de ontem, ela brinca, ela se alegra, ela se diverte.
Ela deixa passar as dificuldades que ela talvez estaria passando. Nós não sabemos aqui se algumas dessas crianças não estiveram aqui somente pelo cachorro-quente. Mas eu conheço muitas crianças nas escolas em que eu visitei, que os professores, os diretores falam, muitas crianças vêm à escola para comer, porque não tem o que comer. Mas lá, independente de qualquer problema que ela tenha, ela é alegre. Teve um período da minha vida em que eu concorri ao Conselho Tutelar de Campo Grande e visitei diversas escolas. E eu vi muito dessa realidade de perto. Mas o interessante é que todas essas visitas que eu fiz, as crianças estavam felizes, porque estavam brincando, estavam se divertindo e principalmente se envolvendo com outras crianças. E muitas delas ajudando umas às outras. E o problema justamente está aqui. Onde que nós estamos esquecendo de auxiliar uns aos outros. Levar a palavra de Deus uns aos outros. Essas crianças, enquanto estiveram aqui ontem, cada momento que teve da peça, elas participavam, elas se envolveram. Elas se envolveram de tal forma que elas quiseram pegar o ladrão da alegria depois da peça e bater nele. Olha que interessante. Porque elas entenderam exatamente o que queria dizer a peça. Elas sabem exatamente o que é certo e o que é errado. E o grande problema de nós, adultos, é que muitas vezes nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas não deixamos o errado de lado. Muitas vezes nós nos aliamos a ele. Coisa simples. Muitas vezes nós nos envolvemos com uma planilha mascarada, com uma informação mal dada. Muitas vezes nós nos envolvemos com algo que talvez não fosse totalmente errado, mas moralmente não seria certo. E nós nos envolvemos a isso. E uma criança, na sua simplicidade e na sua pureza, não faz isso. Pelo contrário, a criança procura auxiliar, ela procura ser correta, ela procura ser íntegra e limpa. A preocupação com o que não importa, que existe lá em Mateus 18:1, que diz que naquela hora, aproximando-se Jesus dos discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Nós estamos preocupados, assim como os discípulos. Onde é que nós estamos? O que nós vamos fazer? O que será de nós? Como nós estaremos amanhã? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Nós não precisamos disso. Nós precisamos sim voltar a ser criança e deixar o que é de Deus para Deus cuidar. Confiar nas providências dEle, descansar no que Ele está fazendo. Nós estamos preocupados com quem será que não semos quem é. Desculpem o trocadilho, mas onde é que nós estamos no lugar da fila mesmo? É nisso que nós estamos pensando. Nós estamos mais preocupados com quais as vestimentas que nós vamos ter no final dos tempos, do que nos preocupar como nós chegaremos lá no final dos tempos. O que nós estamos fazendo para chegar lá no final dos tempos? Não importa quem é o maior, não importa
qual a nossa posição, não importa qual o nosso status, não importa qual o nosso título. Nós não vemos crianças em momento nenhum perguntando uma para outra: você é o que mesmo? Você é um desembargador? Você é um delegado? Você é um professor? Eles não se preocupam com isso. Nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com quem nós somos, onde nós estamos e onde vamos chegar. Nós precisamos aprender, assim como as crianças e com as crianças, que não importa o que você é. Você sempre tem que ser o menor. É isso que diz a palavra de Deus. E nós sempre procuramos ser o maior. Sempre procuramos ser o melhor. E existe uma grande diferença entre ser o melhor e fazer o melhor. Porque quando nós procuramos ser o melhor, nós não nos preocupamos com o que Deus quer. Nós nos preocupamos em alcançar algo. Quando nós nos preocupamos em ser o melhor, nós nos preocupamos em fazer o melhor, nós procuramos fazer o que Deus quer. Aquilo que nós fazemos com amor, com vontade, com carinho, com alegria, nós fazemos porque nós fazemos para Deus. Nós não estamos aqui para fazer para alguém. Eu não estou aqui para fazer para o meu filho e pelo meu filho, eu estou aqui para fazer para Cristo. E eu procuro fazer o melhor. Posso errar, mas eu procuro fazer o melhor, porque eu sei a quem eu estou fazendo, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu sigo. Por isso eu procuro fazer o melhor, porque eu sei que eu estou fazendo para Cristo. Os discípulos não conseguiam entender quem era o mais importante e tinham dúvidas também quanto tempo. Duvidavam de tudo porque não entendiam o que falava Jesus. Eles eram como crianças no entendimento, mas não eram crianças na simplicidade. Porque quando nós entendemos o texto, nós sabemos bem o que ele quer dizer. Quando nós vemos o texto, ele praticamente é uma esbofetada na nossa cara. Muitas vezes nós pegamos o texto, lemos o texto e a gente fala: meu Deus, é isso mesmo que eu estou lendo aqui? Às vezes nós passamos muito por cima. Nesse ponto nós somos um pouco criança, mas criança no intelecto, porque nós estamos preocupados com o leitinho, com o pouquinho, o facinho, o mastigado. Nós não precisamos do mastigado, nós precisamos mastigar. Afinal de contas, nós crescemos. Não é porque nós podemos ter um espírito de criança, estarmos num momento de alegria e de euforia de criança, que nós não podemos comer o que é sólido. A palavra de Deus, ela é sólida quando nós queremos. E nós vivemos muito no dia a dia tomando leitinho, porque nós não abrimos a Bíblia. Nós não lemos a palavra, nós não oramos, nós não nos reunimos, nós não estudamos. A irmã hoje comentava pela manhã, que ela lia a Bíblia com o dicionário do lado. Vocês já experimentaram fazer isso? Passar por uma palavra e falar: eu não sei bem o que é essa palavra, deixa para depois, eu sigo adiante.
Nós não estamos nos preparando, nós crescemos só por fora, mas continuamos agindo como crianças. Só esquecemos de usar a alegria e a simplicidade delas. Esse é o grande erro que nós temos. Essa é a nossa grande falha. Atualmente nós vivemos como discípulos, numa primeira infância intelectual. E nós precisamos rever isso. Como se estivéssemos tomando aquele leitinho e esquecendo a palavra de Deus, precisa, sólida e forte, para nos enriquecer. Uma criança que hoje só tomar leite, quando ela chegar aos seus 15 anos, se é que ela chega lá, ela não vai ter força suficiente para fazer nada, porque ela só está no leitinho. E é por isso que o nosso cristianismo não cresce. E eu não estou dizendo isso daqui especificamente desta igreja, isso é geral. O mundo está assim. O mundo não está preocupado em aprender, em crescer, ele está preocupado em continuar sendo carregado no colo. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer a diferença, até mesmo para as crianças que estão vindo. Porque é muito bom uma criança falar: eu quero ser igual meu pai. Eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser um cristão igual fulano. Porque isso mostra que nós estamos sendo exemplo, porque nós estamos nos alimentando devidamente. O problema é que nós não nos alimentamos direito. E desculpem o termo, uma criança que só toma leite. Os médicos estão ali, talvez eles me corrijam no final, ou me deem um puxão de orelha. A criança que só toma leite, ela com certeza vai exalar algo não muito bom, porque é só leite. E até onde eu sei, um leite que está envelhecido, coalhado, ele não cheira bem. Mateus 18, de 2 a 3, nos mostra que nós estamos nos cuidados de Cristo. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não nos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O exemplo que Cristo nos dá, ele mostra que essa criança foi pega e colocado no meio deles. Cristo pegou essa criança. Em momento nenhum disse que essa criança não quis ser pega, ela não quis ir, ela fez alguma estripulia, ela se desvencilhou. Olha que interessante. Quando nós somos pegos por Jesus, levantados, colocados no colo, colocado entre os discípulos, colocado no centro da palavra de Deus, nós ficamos muito tranquilos, assim como essa criança. Essa criança sabia bem quem estava pegando ela. Essa criança sabia exatamente onde ela estaria sendo colocada. Essa criança entendia muito bem como ela seria confortada ali. A nossa vida de adultos é a mesma coisa. Quando Cristo nos pega, nos coloca no lugar certo, nós sabemos e temos a certeza que Cristo está no controle de tudo, nós ficamos confortados. A diferença é que a criança sempre se sente assim. E nós muitas vezes esquecemos que Cristo está no controle de tudo, sobre tudo em nossas vidas. Nos momentos difíceis, nos bons e nos maus momentos. Não importa o que aconteça, Cristo está no controle de tudo. É Ele que nos pega, Ele que nos coloca aqui junto com os discípulos, que nos coloca junto com a palavra e que fala. E fala bem próximo ao nosso ouvido.
E quando nós estamos nessa situação, nós nos sentimos tão bem. É nessa hora que nós nos sentimos como criança. Mas depois que passa, nós esquecemos que Cristo fez isso. Em diversos momentos da vida dos irmãos, Cristo fez algo que foi maravilhoso. E você se sentiu no colo de Cristo. Se sentiu nos braços dele. Se sentiu cuidado, apoiado, valorizado. Só que aí passa um pouquinho, nós esquecemos isso. Isso é difícil. Nós precisamos retomar isso a todo tempo. Esse exemplo que Cristo dá aos discípulos mostra em qual posição da vida espiritual eles devem estar. Eles têm que se transformar. Eles têm que se converter. Eles têm que, assim como as crianças, entender que estão sob os cuidados de Cristo. Que estão sob os cuidados do próprio Filho de Deus. Nós estamos sendo cuidados. Todos os dias, em todos os momentos. E nós acabamos esquecendo. Nós acabamos deixando isso de lado. E esquecemos de acompanhar a palavra. Esquecemos de estudar. Esquecemos de falar com os nossos irmãos. Nós precisamos realmente nos converter. Nós precisamos voltar a ser crianças. O quanto antes. Essa alegria que nós vemos aqui, que nós vimos aqui ontem, não é à toa. Ela é uma lição para todos nós. Nós estávamos preocupados, sim, em fazer algo por elas. Nós estávamos preocupados em trazer alegria para elas. E esquecemos de ver o quanto que elas trouxeram de benefícios e principalmente de alegrias para nós mesmos. Ver cada um dos irmãos aqui envolvidos e fazendo com amor e com alegria. Isso foi muito bom. Isso foi uma energia muito grande, muito poderosa. E aí nós podemos dizer, Cristo está aqui. Nós temos que entender e aceitar que Cristo está nessa igreja. E se Ele está aqui, nós não podemos esquecer de fazer o que nós precisamos fazer. Cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, estudar cada dia mais a palavra de Deus, estar mais próximo a Ele. Aqui, em casa, no trabalho, não importa onde você estiver. Você não precisa ser uma pessoa que fica 24 horas por dia lendo a Bíblia. Seria até ótimo. Talvez não seja salutar viver só assim. Mas nós precisamos nos empenhar mais. Reconhecer muito mais e poder enxergar onde está Cristo. Essa criança que foi pega no colo, ela viu a Cristo. Ela não teve sequer um instante de receio ou de medo, porque ela sabia bem quem estava pegando ela, quem estava cuidando dela. Quando nós estamos cientes de que Jesus está cuidando das nossas vidas, nós deixamos com que Ele nos torne de novo criança. O problema é que não pode ser só aquele momento. Tem que ser em todos os momentos. Nós temos que ser essa criança a qualquer hora. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja. Você está sob controle de Cristo. E você precisa entender isso. Não importa o que você esteja passando. Não importa o tamanho da sua dificuldade, ou se você não tem dificuldade, você fala, olha, está tudo bem, está tudo ótimo, tudo tá.
Mas o que você está fazendo mesmo para Cristo? O que você está fazendo com tudo isso que Ele te deu, com todo esse benefício, com toda essa alegria? Você está reservando ela só para você? Nós não podemos pensar assim. Nós precisamos voltar a ser criança. Como eu vi algumas crianças aqui, tímidas sentadas, e outras vieram aqui, vamos brincar. Esse é o amor que muitas vezes nós não temos. O que nós deixamos passar. Porque nós pensamos que o outro não precisa disso. O irmão ou a irmã, não, deixa ele, está no momento dele. Será que é assim? Será que é por aí que nós precisamos tratar, que nós temos que tratar a nossa vida? Esse não é o cristianismo que Cristo colocou. O cristianismo que Ele colocou é aquele cristianismo que nós vimos aqui, das crianças. Com muita alegria, com muito amor, com muito compartilhamento. Nós vamos pegar textos inúmeros da Bíblia, que dizem que nós temos que compartilhar uns com os outros, suportar uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, cuidai uns dos outros. É isso o que a Bíblia diz, e é isso o que nós vimos e nós vemos nas crianças em grandes momentos. Mateus 18, de 4 a 5 diz: onde é o nosso lugar? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quando nós entendemos que nós somos crianças, onde nós estamos, quem nós somos, nós seremos recebidos como criança. Nós seremos essa criança. Nós seremos esses que vão ter com Jesus. Nós nos preocupamos quando será o fim dos tempos? Mas nós estamos fazendo o quê para chegar lá nos fins dos tempos? Como foi dito hoje, tá? Em qual fila que nós vamos estar mesmo? Porque a palavra diz que uns serão glorificados, outros nem tanto. Nós vamos estar em qual fila? Nós precisamos estar na fila certa. E para isso, o que nós estamos fazendo mesmo? Como que nós estamos cuidando mesmo da nossa vida? Como que está sendo o nosso cristianismo? Como que está sendo o nosso evangelismo? Como está sendo a nossa palavra? Quantas perguntas, hein? São perguntas interessantes e seria muito bom nós termos algumas respostas. E a resposta está na palavra humilhar. Uma palavra que vem do latim que significa rebaixar. Estar por baixo. Estar próximo ao chão. Aqui ela dá o significado de desprezível. Nós estamos nos sentindo desprezíveis ou desprezados? Tem uma diferença muito grande. Nós não somos desprezados. Mas nós temos que entender que a nossa vida é desprezível. Ela é humilhada. Nós temos que nos sentir humilhados. Sermos o mais ínfimo de todos. Nós não precisamos achar que nós vamos estar por cima de ninguém. Nós não precisamos passar sobre alguém. A palavra diz que nós temos que nos humilhar, e humilhar é se rebaixar. Aqui ele diz que nós temos que ser menores que uma criança. Muitos podem entender que esse menor seria diminuir de tamanho, simplesmente curvar a cabeça
para os nossos filhos, como muitos fazem. Muitos idolatram seus filhos. O mundo hoje está meio de cabeça para baixo, porque a geração que foi criada de forma errada. Entenderam que esse humilhar é simplesmente baixar a sua cabeça para o seu filho. Aceitar tudo o que ele quer. Uma geração que não sabe ouvir o não. Uma geração que não aprendeu uma certa obediência, que nós aprendemos enquanto estamos na escola, principalmente na escola bíblica. Nós precisamos voltar no tempo, voltar a ser criança, restaurar o que nós perdemos ao longo do tempo. Nós falhamos e falhamos muito, em vários aspectos. O problema é que nós não precisamos ficar presos a esses erros. Nós precisamos fazer o que é certo, o quanto antes. Sabe por que nós não alcançamos uma alegria plena? Porque nós não sabemos nos colocar no lugar certo. Só por isso. Porque se nós soubermos nos posicionar, saber quem nós somos, onde nós devemos estar, nós seremos sim aqueles que estarão rebaixados. A caminhada certa que está lá nos versículos em Mateus 18, de 4 a 5. Qualquer porém, no versículo 6, desculpe. Qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Os irmãos já viram pedra de moinho? Os irmãos já tiveram noção do tamanho de uma pedra de moinho? Era uma pedra grande. Uma pedra de moinho, geralmente ela pesa cerca de 200 quilos. E daí, de acordo com o tamanho do moinho, ela aumenta. Mas uma pedra de 200 quilos amarrada ao pescoço, jogada ao fundo do mar, é certeza que você vai parar no fundo do mar. Não tem outra alternativa. E aqui é interessante que Deus nos coloca como filhos legítimos dele. Porque eu posso dar um puxão de orelha no meu filho. Eu posso dar uma cutucada nele, dar uma bronca nele. Mas ai daquele que fizer algo contra ele. Deus mostra isso aqui para nós. Se alguém fizer algo contra qualquer uma das crianças, dos filhos de Deus, esse receberá a ira de Deus. Isso nos coloca numa certa posição que nós não conseguimos até hoje ter a noção de que, se nós voltarmos a ser criança na nossa fé, nós com certeza seremos tratados como filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você é filho de Deus? Volte a ser criança. Que qualquer um que fizer contra você, Deus cuidará dele. Você deverá se preocupar com isso? Não. De forma nenhuma. Mas você pode ter certeza que você será protegido. Porque se alguém for fazer algo contra os meus filhos, eu protejo. Se uma pessoa entrasse aqui agora, colocasse uma arma voltada para o meu filho, eu entro na frente. Nós fazemos isso pelos nossos filhos. Deus faz isso por nós. Mas nós precisamos saber que nós somos filhos dele e fazer como filho dele. Porque aqueles filhos que são rejeitados, esses sofrerão algo impensável, algo incalculável. Cristo cuida de nós em todos os aspectos. Ele nos pega, ele nos coloca
Ele nos conduz, Ele nos instrui, nos orienta, cuida, protege. Queria apresentar 3 pontos para os irmãos, para nós concluirmos. O primeiro é que para ser como criança, na fé e pela fé, nós precisamos, em primeiro lugar, viver nos cuidados de Cristo. Os mesmos cuidados que estão lá nos versículos 2 e 3 do nosso texto de hoje. Nós precisamos entender que Cristo nos coloca no colo e nos trata em todos os momentos. É a nossa segurança, o nosso conforto, e está em Cristo. Um segundo ponto é que a verdade, para sermos como criança, na fé e pela fé, nós precisamos entender o que Mateus 18, de 4 a 5 diz. Qual é o nosso lugar? Somos tão pequenos e tão ínfimos e tão desprezíveis para chegar a Cristo que precisamos voltar a ser criança, reaprender desde o início. Nós precisamos voltar. Terceiro e último, para ser como criança na fé, nós precisamos ter a caminhada certa. O resultado da caminhada com Deus é que estaremos sendo cuidados por Deus como filhos próprios dele. Nos alegremos como uma criança, vivamos como uma criança, nos humilhemos como uma criança e seremos reconhecidos como os filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, diante da sua palavra, Pai, nós nos tornamos, Pai, e voltamos a ser criança. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nós sabermos, Pai, que nós somos seus filhos, que nós podemos, Senhor, a qualquer momento estar no seu colo, Senhor. Nos torna, Pai, novamente, aquelas crianças que precisam voltar à alegria. Aquelas crianças, Pai, que precisam estar cada vez mais preparadas, Pai, no aprendizado, no entendimento. Que precisam, Pai, estar se alimentando de algo mais palpável, Pai. Que é a sua palavra, que é a sua verdade, Senhor. E é isso que nós te pedimos. Pai, nós colocamos essa oração nas mãos de Jesus. Amém. Irmãos, perdão, só dando os recados para os irmãos, nós nas quartas-feiras estamos fazendo os estudos bíblicos às 19 horas e nós vamos iniciar um estudo sobre os dons espirituais. E eu convido os irmãos a estarem participando desse estudo. Estarei preparando uma série de 4 estudos que vão estar falando sobre os dons, em todos os aspectos. E aqueles que tiverem dúvidas, quiserem perguntar, esse é o dia. É a quarta-feira, às 19 horas. É o momento de estarmos aqui perguntando, debatendo, tá? Tirando o máximo de proveito, buscando as respostas certas. Tá? O Júnior está aí, o Emerson está aí, a Rose está aí, eles vão tirar todas as dúvidas de vocês, fiquem tranquilos. Tá? O César também, a Michele, olha, eles... Tá? Essa equipe aqui é muito boa. Tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Quem vai aplicar os estudos é o Lucão, né, Lucão? Certo, né? Queridos, tá? Brincadeiras à parte, nós precisamos estar estudando. Esse momento da quarta-feira, ele vai ser muito importante para a igreja. Nas quintas-feiras nós temos a nossa reunião de oração, um momento em que nós oramos, nos reunimos para orar pela nossa igreja. Cada irmão aqui da igreja, por mais que ele não possa estar presente, todos aqui estão sendo lembrados nas orações. É um momento que nós precisamos estar unidos.
Agradecer o empenho, o esforço, o trabalho dos irmãos ontem. A alegria que nós vimos nessas crianças. Com certeza, é um pouquinho de cada um que estava aqui. Muito bom. Nós já fizemos outras atividades com crianças, com maiores e menores números. Mas, uma coisa eu vou dizer para os irmãos, que em nenhuma delas, e eu digo nenhuma, foi um consenso em ver todos os irmãos que estavam envolvidos alegres, felizes. Eu vi irmãos aqui que poderiam simplesmente ter pego uma bola, colocar debaixo do braço e saído jogando bola daqui. Isso foi muito bom. Todos vocês estão de parabéns. Então, nas próximas atividades, a responsabilidade dos irmãos é ainda maior. Porque manter a alegria da criança não é fácil. Então, nós vamos precisar nos empenhar ainda mais. E essas atividades com criança, elas terão uma frequência, vamos depois conversar, mas é bem possível, quinzenal. Nós precisamos manter isso. Até para voltarmos a ser criança. Que isso é bom para todos nós. Mais algum recado? Não temos mais nenhum recado. Vamos encerrar o nosso culto agora, convidar a igreja a estar de pé. Fazer mais um momento de oração. Antes de orar, só queria deixar para os irmãos que assim que terminar, nós temos um cafezinho e ainda temos alguns comes de ontem, tá? Então vamos aproveitar para evitar de desperdício e jogar alguma coisa fora, tá? O Emerson falou que para ele não tem problema nenhum, ele vai comer tudo mesmo. Tá bom? Queridos, vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja, Pai. Obrigado, Pai, pela nossa equipe, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todos aqui estão envolvidos, Pai, na sua obra, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Porque nós vemos que essa é uma igreja, Pai, que está trilhando os seus caminhos. Obrigado, Senhor, por cada família aqui. Obrigado, Pai, por cada irmão presente. Obrigado, Senhor, porque tudo transcorreu, Pai, sob a sua perfeita ordem. E principalmente, Pai, conforme a simplicidade de uma criança. Obrigado, Senhor, por esse momento e por essa igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Está encerrado o culto. Vamos tomar o nosso cafezinho.